E o tweet que o Palmeiras colocou, tipo assim, são vários tweets, né, falando do título, de campeão, selfie do Abel Ferreira, um monte de mensagem legal, assim, nas redes sociais, a foto do Abel com a mão aqui, com os dedinhos assim, né, que é o mente, como é que é? Coração quente, mente fria e tal. E aí tem um que é o seguinte, são os títulos do Palmeiras, uma foto das taças do Palmeiras, das conquistadas, né, da Libertadores, da Recopa. E aí o texto é: o forte vento trouxe mais um caneco internacional para o porcopeiro. O forte vento, acho que todo mundo aqui vai lembrar, né, da galera falando lá da final da Libertadores, que se ouvia mais a torcida do Palmeiras cantar por causa do vento, e enfim. E isso o Palmeiras tem usado de alguma forma também para dar aquela cutucadinha no Flamengo. Então, a gente trouxe a seguinte afirmação para vocês concordarem ou discordarem. E a afirmação é a seguinte: no momento, a rivalidade Palmeiras e Flamengo é mais forte que os clássicos locais. André Henning, é verdadeira ou é falsa essa afirmação? Ah, cara... O Palmeiras foi cutucar o Flamengo, né? Quando ganhou. Eu acho que para o rubro-negro, talvez seja. Porque ele vive um momento da ausência de rivais ali, apesar de tomar uns pau do Fluminense aí nos últimos tempos, né? Mas ele não tem ali aquela rivalidade, o Certeza pode falar melhor do que eu. Pelo menos essa é a sensação. Eu não moro no Rio de Janeiro, já tenho 8 anos, então assim... Mas eu sinto aqui de longe que essa rivalidade local, ela tá adormecida, né? O Palmeiras, menos, tá? Não é a maior das rivalidades, mas ainda tem lampejos de... Você tem grandes finais de Campeonato Paulista, você teve um grande confronto agora contra o São Paulo pela Libertadores. Então, assim, talvez o palmeirense ele possa falar que aqui ainda tem rivalidade, aqui quando eu tô em São Paulo, né? Ainda tem uma rivalidade bem interessante que não vai sobrepor, não vai ficar abaixo de uma rivalidade de Palmeiras e Flamengo. Então, cara, eu vou botar que é falso. Falsa. Porque não são todos os clássicos locais, né? Entendi. Não são todos. Eu acho que hoje pro Flamengo pro Palmeiras talvez não. Talvez não. Então, mas acho assim que um tem se alimentado do outro recentemente, tá? Em momentos que o outro nem tem que aparecer, os caras lembram, né? Os caras lembram. Então, mas vou colocar que é falso. Ó, tá aí o tweet até. Eu tô vendo algumas pessoas aqui falando no chat, cara, também não podia ser em relação ao CAP, porque o Atlético Paranaense é conhecido também como Furacão e tal. Não, porque a gente sabe, bom, pelo menos na minha visão, pra mim é Flamengo. Porque isso tá sendo falado já há algum tempo. Isso virou uma grande zoeira dos palmeirenses em relação aos flamenguistas. Então, assim, pra mim é meio claro que é em relação ao Flamengo e não em relação ao Furacão. Até porque acho que não há uma grande rivalidade em relação ao Atlético Paranaense. Não imagino que o Palmeiras iria dar uma zoada no Atlético. Ô, Certezas, você que mora aí no Rio, porque eu acho que uma coisa tipo, o André falou aí, né? O Flamengo tem tomado pau do Fluminense, mas ao mesmo tempo o Fluminense não tem brigado por títulos do mesmo jeito que tem o Flamengo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, enfim. Mas existe uma rivalidade. Essa rivalidade diminuiu nos últimos tempos, aumentou para Palmeiras e Flamengo, enfim. Traz pra gente aí o teu olhar daí. Cara, então, me dói até dizer isso, mas não tem jeito, cara. O Flamengo vive uma soberania aí desde 2017, não, 2018, fim de 2018 ali. Que o Flamengo, de fato, no Rio de Janeiro é o único time grande que tá brigando ali por títulos. Os outros três não estão conseguindo acompanhar. Então fica ali ele fica meio ilhado ali, sabe? Não tem jeito. A rivalidade existe. Perder uma pro Botafogo, pro Vasco, Fluminense ainda é motivo de... pressão pra cima do técnico que tiver, a torcida para com o time.
Mas, assim, cara, a rivalidade só vai se alimentar, ao meu ver, se os rivais estiverem ali brigando pelas mesmas coisas. A partir do momento que você desnivela isso, vai parar de ter jogo, vai parar de, sabe? Pô, o Botafogo no passado jogou com o Flamengo uma vez. O Vasco esse ano pode jogar também uma vez. Então, assim, como é que vai ter tanta rivalidade desse jeito? O Flamengo vai jogar com o Palmeiras, jogou não, né? Jogou contra o Galo. Mas vai jogar 2 ali no Brasileirão, aí pode ter algum mata-mata ali na frente, querendo ou não já ter um histórico ali. Então vai aumentando. Acho que pra mim, mas eu acho que do outro lado, eu tô com o André, não é tanto assim. Eu acho que o Flamengo tá mais rival do Palmeiras do que o Palmeiras tá rival do Flamengo, até porque tá conseguindo dividir entre os paulistas igual. Mas de fato, cara, não tem como fugir do assunto. O Flamengo, por mais que o clássico regional ainda tenha muita importância, isso eu acho mesmo, eu ainda acho que tá aumentando, e eu acho que o flamenguista hoje, num Brasileirão, ou num jogo diferente, assim, né, numa final, uma semifinal num Copa do Brasil, se incomodaria mais de perder pro Palmeiras do que pro Fluminense, por exemplo. Não quero botar o Botafogo no meio para não parecer clubista. Uhum. Mas, assim, é o achismo que eu vendo de longe. Mas eu acho que pelo alto teor de decisão dos dois, acho que é o Palmeiras. Eu acho que tem um pouquinho também de DNA dos torcedores, tá? Essa história do Flamengo se sentir mais rival do Palmeiras do que o Palmeiras do Flamengo, porque o torcedor do Flamengo, o DNA dele, evidente que não são todos, evidente, mas é de grandeza, né? Nós somos Então, ele sair das fronteiras locais é mais natural, é mais, sei lá, é mais necessário até, né? Uhum. É até mais necessário sair. O Palmeiras, cara, eu tenho poucas dúvidas. Se você chegar para um palmeirense hoje e falar, cara, quem é o seu grande rival? É o Corinthians e acabou. Perfeito. Em qualquer momento. O Flamengo não. O Flamengo é capaz de você perguntar pro cara, o cara vai falar, é o Liverpool, é o Barcelona, é o Real Madrid. Mas é questão de DNA. Eu acho que é uma coisa momentânea, porque eu acho que é indiscutível que o Botafogo, Flamengo, o Botafogo, Fluminense e Vasco são mais rivais do Flamengo do que qualquer outro. Só que o momento mostra que o Palmeiras tá maior rival. Mas se você perguntar para um palmeirense, em qualquer momento ele vai falar que perfeito, não, concordo contigo. Eu acho também que se perguntar para um flamenguista hoje, acho que ele vai falar Palmeiras e Galo antes de falar o resto. E o Corinthians, quando teve no seu grande momento também, que ganhou tudo, e o Palmeiras estava na segunda divisão. É verdade. Se você perguntasse pro corintiano quem é o maior rival do Corinthians, ele ia falar que é o Palmeiras. Mas eu acho que tem uma coisa aí também de a diferença, ela é grande e há bastante tempo, né? De Flamengo para os outros. Porque agora com do Palmeiras, do Corinthians, enfim, de qualquer um aqui de São Paulo, acho essa diferença ela nunca foi muito grande. Por muito tempo. Então, eu acho que isso faz agora diferença. Com a SAF pode até virar, mas não só a diferença era grande, como não tinha perspectiva de voltar a ser como era antes. Então, assim, essa que é a grande parada. O Flamengo se reformulou e virou uma ilha nos Estados Unidos, no estado do Rio de Janeiro, de sucesso. Então, assim, cara, eu acho que Botafogo, Vasco e Fluminense são os maiores rivais do Flamengo. O Palmeiras está o maior rival do Flamengo no momento. Tá, entendi. Então tu vai de verdadeiro ou falso? Eu vou de verdade. Eu vou de falso porque ela fala do Palmeiras tem os paulistas. Pelo menos o Corinthians, vai. Tá, entendi. Formiga, você vai como aí na afirmação? Porque tem uma galera aqui que tá falando, mas o Flu não tá incomodando, não. Não, tá com certeza, assim. O flamenguista fica bolado de perder pro Fluminense, mas quantas decisões tiveram que o Fluminense e o Flamengo brigaram ali por grande coisa a não ser o Carioca? Isso aí conta muito, pô. Uhum. E aí, Formiga? Cara, eu acho difícil. Eu acho que pro Flamengo hoje incomoda, é uma parada que é uma referência ali, porque de fato o Flamengo se descolou tanto dos outros que acaba sendo zoado por um time de fora do estado, mas eu acho que isso não vale pro Palmeiras, porque, enfim, tem o Corinthians nunca se desgrudou por completo, gente. Assim, viveu 2 anos aí, mais ou menos, mas não dá para falar que há um descolamento completo e absoluto do Corinthians nesse ponto. Então, eu discordo. Acho que uma memória muito recente, né? De sucesso. Não dá pro cara chegar hoje e nossa, como você tá... Porque outro dia, e acho que no Rio tem mais esse distanciamento.
Eu acho que isso vem de 2016 para cá. 2016 para cá começou um processo de... Isso não aconteceu em São Paulo. Porque eu acho que é mais, hein? Pode ser que se quiser pegar 2013, 14 aí, talvez. Eu acho que 2016, porque 2013, 14, querendo ou não, o Fluminense tinha acabado de ser campeão, né? Brasileiro em 2012, o Botafogo tava bem, tava com o Otmar Sidorf, o Flamengo quase cai. A gente pode pegar 16. O Corinthians, por exemplo, foi campeão brasileiro em 2017, assim. 17 o Botafogo foi para as quartas da Libertadores. Então, acho que 16 pra cá, teve o lampejo do Bota, mas acho que, não lembro, acho que o Fluminense teve agora as quartas da Libertadores, mas mesmo assim não rolou, né? Mas acho que ninguém confiava muito, né? Não, cara, e quer não, a gente falando de um momento de crise do Corinthians, o Corinthians contratou um treinador que mexeu com o mercado todo e tem vários jogadores que chegaram do ano passado para cá que torna qualquer jogo do Corinthians contra o Palmeiras, por exemplo, um evento, pô. Porque eu já defendi algumas vezes aqui que eu acho que é o maior clássico do Brasil, né? Não tô falando de rivalidade, acho que aí pode ser Grêmio e Inter, mas é o clássico que mais decidiu coisa grande, é o clássico que envolve, somando, o maior número de torcedores. Então, assim, eu acho esse clássico enorme. Essa história não vai ser substituída pelo Flamengo, assim. Não vai, para mim não acontece. Aí ainda tem o caráter do dia a dia, cara, que é, mesmo tendo muito carioca morando em São Paulo, muito paulista morando no Rio, é outra coisa, cara. O cara perde, como aconteceu agora o Flamengo perder pro Fluminense, no dia seguinte o cara não vai encontrar 5, 6, 10 torcedores do Palmeiras no colégio dele, ele vai encontrar torcedor do Fluminense. A mesma coisa acontece aqui. E acho que no final é disso que se trata. Tem a internet hoje, que é um fator, porque se não fosse a internet, com os memes, essa postagem, por exemplo, do Palmeiras e tal, isso ia ficar meio, sabe, no dia seguinte não ia ter ninguém na rua, assim, no centro da cidade, falando, ó o cheirinho, ó o vento, ó não sei o que, isso não ia rolar. Rola virtualmente, né? Mas é só esse o ponto que eu coloco aí. E tem as porradarias são muito sintomáticas pra mim, assim, ultimamente, cara, Flamengo e Botafogo tem tornado uma coisa quase que, sabe, assim, perigoso, é intolerante do nível hard, assim, então... Você vê torcedores de Flamengo e Palmeiras nos aeroportos ou na final, assim, é suave, passa. Mas, pô, Flamengo e Botafogo se encontram, aconteceu agora de novo, né? Eu tava num bar agora, mano. Tava num bar em Botafogo, depois de 2 horas depois do jogo. Meio do bar, tinha pagado a minha conta, bagulho, irmão, espancamento, amigo meu foi espancado, vira a mesa. Bagulho doido, pô. Saí fugido, pô. Bizarro. Agora, isso aí, eu falo isso... com os meus amigos, com todo mundo, o pessoal nem fica chocado. Fala, pode crer, o bagulho tá doido mesmo. Ponto. É isso mesmo, bizarro. Que horror. Acho que isso é a coisa mais assustadora pra mim, quando a galera normaliza. E Botafogo e Flamengo, o bagulho ficou muito doido, cara, muito perigoso mesmo, é bizarro. Cara, é só tu lembrar que nesse período você teve morte com espeto de churrasco, gente. Espeto de churrasco. Mas aí vamos lá, que a gente não tá falando de rivalidade, a gente tá falando de, tipo assim, ultrapassa pra mim qualquer limite. Isso pra mim não tem a ver com rivalidade. Mas é que eu acho que quando a gente olha de fora, a gente pega... Eu também acho que é outra coisa, mas eu acho que acaba temperando... A gente tá dizendo aqui que esses times nem brigam mais, ultimamente, nos últimos anos, pelas mesmas coisas. Então, assim, não tem a ver com o que acontece dentro do campo. Não tem a ver com identidade, tem a ver com outras coisas, e que quando a gente olha lá fora, e a gente tem certos clubes e rivalidades que colocam aí etnia, religiosidade, várias coisas no meio, que também fica essa parada quase de não poder conviver. E a gente olha daqui para lá e fala, putz, olha que rivalidade, porque isso não tem como não tá na história, entendeu? Eu acho que o histórico de violência entre os torcedores, infelizmente, ele não tem como dissociar a gente. Grêmio e Inter, muito do que a gente coloca aí tem a ver com isso também. Tem a ver com uma coisa que é quase água e óleo. E eu acho que assim, tem a questão da... a violência vem também das diretorias se inflamarem a todo tempo, do menosprezo institucional de um pelo outro. Então acho que isso aí também inflama a torcida e você fica... Assim, eu acho que é um resultado, a porradaria e a selvageria entre as torcidas. É um resultado do que vem atrás disso. As diretorias de Botafogo e Flamengo, por exemplo, é porque eu vejo muito de perto, né? Pô, é inacreditável, assim, um provocando o outro a todo instante, menosprezando, e não tem nenhum indício de que vai melhorar, assim, não tem nenhum indício que não, vamos ficar tranquilo e tal. A primeira pessoa que falou isso agora foi o John Textor, vamos sentar para conversar e tal, mas antes disso, assim, não tinha nada, ia só piorando conforme o tempo, tanto é que tá resultando no que tá resultando, né?
Eu tô com certeza aí, 100% nessa avaliação aí.